Tá certo? Flávio Josefo lista os livros que tem, que eram 22, mas esses livros não estariam ali. Alguns católicos dizem, mas estavam na tradução grega da Bíblia. Mas isso também não é bem assim, porque as cópias em grego que temos são do período cristão, aí eu precisaria de um outro espaço para responder. Mas, grosso modo, esses livros não estavam lá. A Igreja Católica só reconheceu esses livros como sagrados, esses que eu mencionei aqui, no Concílio de Trento. Antes disso, não tinha nenhuma declaração oficial da Igreja que esses livros fossem sagrados. Embora, a bem da verdade, quando Jerônimo, no IV século, a pedido do Papa Dámaso, foi traduzir a Bíblia para o latim, ele acrescentou esses livros a pedido do Papa Dámaso. Ele até coloca uma nota assim: esses livros não fazem parte do texto hebraico. E do que se tratam esses livros? Ele fala sobre esses o quê? Livros, até para complementar, eu esqueci, além desses livros, há também acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, dois capítulos a mais ali. Esses livros tratam assim, por exemplo, Tobias, é a história de Tobias que encontra com um anjo, e algumas dessas histórias entram até em conflito com outras doutrinas da Bíblia. Por exemplo, o anjo ensina para ele alguma coisa parecendo magia, sabe? De colocar um peixe na brasa para poder ter revelação. Isso é uma coisa meio estranha. O livro de Macabeus, por exemplo, os livros de Macabeus, eles contam a história da Guerra dos Macabeus, que aconteceu justamente no período que os judeus dizem que não houve revelação de Deus. Porque mais ou menos 400 anos antes de Cristo, quase 4 séculos, Deus não tinha dado nenhuma revelação profética. Houve um silêncio profético. Os judeus dizem isso. E esse livro dos Macabeus foi escrito nessa época. Então são livros que até nos ajudam a conhecer a cultura judaica, mas não são livros, como os judeus dizem, que sujam as mãos. Essa é uma expressão idiomática do judaísmo. Sujar as mãos quer dizer um livro sagrado. Eu não sei se você já viu alguém em casa, quando um rabino vai ler a Torá numa sinagoga, ele pega uma mãozinha de metal chamada yad, e ele, tipo uma caneta, e ele vai lendo com uma caneta. É uma forma dos judeus respeitarem o livro sagrado, então eles não tocam, eles não leem assim, eles leem com aquilo ali, porque eles dizem que é um livro que suja as mãos, quer dizer, um livro sagrado.